Foi dada a largada para a disputa dos postos de governança em todos os municípios do país. Estão em jogo a representação do parlamento, né, as câmaras municipais, como as mais de 5.200 prefeituras ou alcaidaria do Brasil. Nas próximas semanas eu tentarei, dentro das minhas possibilidades e competências, trazer esse tema esporadicamente, fazendo análises. Possibilidades diante do fato de que durante algumas eleições eu participei diretamente, disputei eleições já no decorrer da minha trajetória, além de, como profissional, ter trabalhado em agências de publicidade. A minha formação na área de comunicação me levou a ser contratado por uma das maiores agências de publicidade do Brasil, uma das 10 maiores da época, e trabalhando exatamente no núcleo de marketing político, geralmente encarregado de candidatos à disputa majoritária, já que as eleições se dão em caráter majoritário, que são cargos do Executivo ou do Senado, e proporcional, que são os casos dos parlamentos, das câmaras, deputados, etc. Eu trabalhei na Propeg, né, no núcleo político, fazendo campanhas para candidatos majoritários em Salvador, em Pernambuco, em Sergipe, e quase vou inclusive para Angola, né? Já que quando abriu a disputa eleitoral em Angola, em 1991, foi a Propeg quem levou seus marqueteiros para lá. Imagine que hoje eu acordei há pouco de um sonho em que no sonho aparecia uma deputada federal da Bahia. Hoje ela é relatora daquela CPI das fake news e já foi prefeita de Salvador. Eu encontrava ela numa padaria, ela me sacudia e dizia: Fernando, você tem que ir para a campanha de Haddad, só você para salvar a campanha de Haddad no marketing político. Ele estava disputando com o Bolsonaro, né? E eu logo pensei num slogan para ele, né? Um candidato de respeito, era esse o slogan. Falando em slogan, nessas disputas eleitorais, um dos slogans mais sensacionais que eu já vi aqui em Salvador, há cerca de 15 anos, foi uma candidata a vereadora, que depois eu soube que era da Polícia Civil, escriturária, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, anos depois. Ela criou o slogan seguinte: me ajeite que eu te ajeite, que eu te ajeito. Ela falava assim no programa de televisão. Porque no fundo trata-se disso, né? Todos os candidatos prometem o paraíso na terra para os eleitores, né? Vão transformar a cidade para melhor, evidentemente. Todos se apresentam como competentes, né? Como capazes, criticam bastante quem está no governo, né? Usando essa estratégia. No fundo, quando você assistiu o programa eleitoral, a partir de agora, dessa segunda semana de outubro até novembro, a legislação brasileira diz que os candidatos têm acesso ao rádio e à televisão gratuitamente, quer dizer, gratuitamente, mas quem paga é o eleitor, né? Porque a emissora de TV recebe por isso, mas todos têm acesso. Então nós vamos assistir o desfile de uma série de caricaturas, uma série de pessoas das mais variadas formas se apresentando. Isto, em parte, é a democracia. Eu vou dedicar um pouco a análise nesse primeiro episódio, né, do debate que ocorreu, primeiro debate entre os candidatos a prefeito aqui de Salvador. E eu ficava ali mudando o canal, assistindo o debate em Salvador e assistindo o debate em outra praça que me interessa muito, que é São Paulo, né? Lá foram 11 candidatos que compareceram ao debate da TV Bandeirantes, e aqui em Salvador foram 7 dos 9 candidatos que compareceram. 2 ficaram de fora, o candidato do PCO, eu acho, e o candidato do PSL, ficaram de fora do debate. Como eu peguei o debate já no meio, não sei porquê eles estavam de fora. Mas aqui você tinha 7 candidatos, 5 deles da base do governador Rui Costa. O PT tem uma candidata, o PT não conseguiu fazer coligações variadas, só fez coligações com o PSB, que é o partido de Lídice da Mata. Essa deputada federal a que me referi, que eu sonhei,
E os outros candidatos da base aliada, da base do governador, são pelo menos mais 5. Aqui o PT está lançando uma policial militar, major, chama-se Major Denise. Ela coordenou a Ronda Maria da Penha nesse governo, que é exatamente aquela estrutura da polícia militar encarregada da proteção da mulher, da violência contra a mulher. Há 2 candidatas, todas 2 negras, a Major Denise e Olívia Santana, minha querida Olívia Santana, que foi inclusive madrinha, uma das madrinhas do meu casamento, né? Nos frequentamos, já que ela sempre recebeu meus votos como vereadora que foi. E agora, depois de séculos, enfim, o partido dela, o PCdoB, a lança candidata a prefeita de Salvador. Me parece que o tempo já passou, mas o tempo dela já passou, mas vamos torcer, né? Então ela e Major Denise formam as 2 mulheres. Interessante, as 2 mulheres que estão disputando são negras. Dos 9 candidatos à prefeitura de Salvador, 7 não são brancos, são negros. Você tem lá um outro militar disputando, Sargento Isidoro, ele é militar, possivelmente reformado, e foi o deputado federal mais bem votado nas últimas eleições para Brasília, aqui na Bahia. Ele recebeu mais de 300 mil votos dos eleitores. Salvador, na última eleição municipal, compareceram às urnas 1.500.000 eleitores, números arredondados. Se o sargento Isidoro largar já com esses votos, ou seja, se repetir a performance dele na última eleição, ele já sai com mais de 20% dos votos garantidos. Isso se repetir, mas a coisa não se dá de forma automática. Você tem um cara chamado Bacelar. Bacelar é de família tradicional aqui da Bahia. Seus próceres sempre ocuparam espaços das bordas de poder, das bordas de governo, sempre negociaram. Ele é deputado federal, participou da administração municipal atual do prefeito ACM Neto, né? Hoje é oposição, ACM Neto, oposição entre aspas, porque na verdade os Bacelar são negocistas, mas ele é candidato também a prefeito, sendo deputado federal, pode se candidatar, não perde o mandato, né? É mais para cumprir tabela, fazer figuração e tirar votos do prefeito atual. Você tem também o Wilton Coelho, esse sim, Wilton Coelho, que é do PSOL, que vai fazer um discurso ideológico durante a campanha. Não tem chance alguma de ganhar, mas tem que marcar posição ideológica, né? Diz ele que forma uma tal de frente das esquerdas, formada somente por 3 siglas. O próprio PSOL, que não tem nem 5% dos votos, o PSOL e mais 2 outros partidos ditos de esquerda, né? Então ele está ali para bater em todo mundo. Quer dizer, essa é a função de Wilton, demarcar campo para esses eleitores, digamos assim, mais radicalizados da esquerda. Você tem um cara chamado Celso Cotrim, ou Celcinho Cotrim, que é filho de um ex-vereador aqui de Salvador, Celso Cotrim, que já foi presidente do Sindicato dos Médicos Legistas aqui da Bahia, e o filho dele agora é candidato pelo PROS, se não me engano, uma coisa assim, e Celso Cotrim, que também é um doidivanas. Tudo indica que a disputa vai se dar entre essa Major Denise, porque ela tem o apoio da máquina do Estado, do governador do Estado, ela sai pelo PT, e o candidato do prefeito ACM Neto, que é o Bruno Reis. Esse Bruno Reis não é daqui de Salvador, embora não é necessário você ter nascido aqui, para ter nascido na cidade para se candidatar, haja vista o próprio Jacques Wagner, que foi governador da Bahia, que veio de lá do Rio de Janeiro e se tornou uma liderança política aqui na Bahia, graças a Antônio Carlos Magalhães, que criou o Polo Petroquímico de Camaçari. E ele veio trabalhar no polo, se tornou líder sindical e depois foi eleito governador, hoje é senador da Bahia, vindo do Rio de Janeiro. A polarização deve se dar entre esses dois, Major Denise e o Bruno Reis. Se houver segundo turno,
deverá haver entre o campo do governador, Major Denisse, há quem avente a possibilidade do Sargento Isidoro passar, já que ele é bastante popular em algumas áreas aqui populares de Salvador, trabalhando no resgate das pessoas envolvidas, da juventude envolvida com drogas, com tráfico. Esse tem sido o trabalho dele. Mas tudo indica que será a Major Denisse, que no primeiro debate recebeu um brainstorm, né? As agências de publicidade do PT, o pessoal de marketing político, de fato, deram um banho nela e ela se apresentou já como quase uma estadista, né? Com aquele discurso de ser mulher, de ser negra, de ser de um bairro popular, tentando esmaecer um pouco a visão da polícia, já que a polícia militar, os setores da polícia militar baiana estão envolvidos com parte da criminalidade e que aqui acontece, com o verdadeiro genocídio da população negra, né? Então parece que estão querendo esmaecer um pouco essa visão dela ser policial e torná-la mãe, uma senhora, alguém que cuida da família, etc, etc. Vamos ver se isso dá resultado. Primeiro debate, achei que ela se saiu muito bem com esse novo figurino. E o candidato Bruno Reis, que é vice-prefeito atual, e o prefeito ACM Neto, que tem uma das administrações mais bem avaliadas de todo o Brasil. De fato, a aprovação de ACM Neto é disparada na frente, mas só que ele não pode ser candidato, já foi prefeito uma vez, a legislação diz que você só pode ser reeleito somente uma vez, você tem que interromper, e ele pretende transferir os votos para o Bruno Reis. Quer dizer, tem uma ficha de trabalho a apresentar. Todo mundo sabe que o eleitor do município, ele quer que o prefeito cuide da cidade. O prefeito, na minha visão, ele tem que ser um síndico, ele tem que administrar bem a cidade. E parece que com isso o ACM soube fazer muito bem, trabalhou muito bem para a cidade de Salvador. Tudo bem, um vereador que foi ex-prefeito de Salvador, Edivaldo Brito, me disse que ele está deixando, o prefeito ACM Neto está deixando aí uma conta a ser paga pelo futuro de mais de 2 bilhões de reais em dívidas que ele contraiu junto a bancos nacionais e bancos estrangeiros para cuidar de Salvador. Mas dívidas todos os administradores deixam para os sucessores. O fato concreto terá ACM Neto a capacidade de transferência de votos, ou seja, do seu voto, do seu eleitorado, para uma pessoa sem carisma, uma pessoa que no debate parecia muito nervoso, mecânico, frígido, parece, né? Que é o Bruno Reis, porque vários estudos já mostram o limite de transferência de votos do cabo eleitoral para o seu escolhido. Bruno Reis tem como vice uma mulher que agiu muito bem durante a pandemia, sendo secretária de assistência social, né? Ana Paula. Então ela penetrou, tem capilaridade nessas comunidades que o Sargento Isidoro tem, porque a Prefeitura de Salvador deu auxílio direto durante essa pandemia, assistência direto a esse pessoal, né? Mas temos que ver também a posição do empresariado. Quem o empresariado que está lucrando muito, principalmente o empresariado do setor das empreiteiras, quer no governo? Então me parece que a posição do empresariado será o apoio inicial ao candidato de ACM Neto. Evidentemente que Rui Costa, que também entende muito bem o governador de negociatas e negociações com o empresariado, tem a tarefa de convencer esse setor do eleitorado baiano ou de soteropolitano, de que eles não têm nada a perder se eleger Major Denisse, prefeita de Salvador. Mas nós vamos acompanhar isso no decorrer das próximas semanas. Eu estarei, vez por outra, falando desse tema.